E aí, desbravadores da história? No episódio anterior a gente mergulhou na real história do descobrimento do Brasil e viu que as coisas não foram bem como nos livros. Descobrimos que os portugueses, na verdade, deram com os costados por aqui quase por acidente, enquanto tentavam escapar de uma calmaria daquelas em alto mar. E aquela história dos 1.500 homens a caminho da Índia? Pois é, parece que a parada em terras brasileiras foi mais para um alívio estratégico do que qualquer outra coisa. Uma reviravolta em tanto, não é mesmo? Agora preparem-se porque a aventura continua. No episódio de hoje, vamos investigar o que aconteceu logo depois dessa chegada surpreendente. Como será que os portugueses conseguiram convencer os indígenas a ajudar na construção de uma cruz gigante e a primeira missa no Brasil? Como é que foi? Já dou um spoiler. Prepare-se para uma confusão danada. Fica ligado. Você sabia que a primeira missa no Brasil foi celebrada numa ilha que hoje é um ponto turístico, mas que na época os portugueses escolheram porque tinha medo dos índios? E que Pedro Álvares Cabral pode ter descoberto o Brasil de propósito, seguindo ordens secretas do rei? Fica aí que hoje você vai descobrir os maiores segredos da história do Brasil, incluindo porque os espanhóis chegaram aqui primeiro, mas mesmo assim não são considerados os descobridores. E aí, galera, bem-vindos de volta ao canal História do Brasil, o que não te contaram. Se você perdeu o primeiro episódio, corre lá pra assistir porque hoje a gente continua a história mais incrível do descobrimento do Brasil. E se você já está inscrito, chama os amigos porque hoje tem revelação bombástica. Ativa o sininho aí que a história só fica mais interessante. Mas antes de começar, deixa eu te adiantar uma coisa. No final desse vídeo eu vou revelar por que Pedro Álvares Cabral morreu praticamente esquecido, mesmo tendo descoberto o Brasil. E também vou contar como os espanhóis chegaram aqui 3 meses antes dos portugueses, mas mesmo assim não levaram a fama. Então fica até o final que vai valer muito a pena. Galera, vamos começar então pelo dia 26 de abril de 1500, um domingo. E não era um domingo qualquer, era o domingo de Pascuela, que é o domingo depois da Páscoa, se você não sabe. E aí aconteceu algo que mudou para sempre a história do Brasil, a primeira missa em solo brasileiro. Quem celebrou foi Frei Henrique de Coimbra, que era o chefe dos missionários franciscanos. E olha onde foi? Uma ilha, isso mesmo, uma ilhazinha que hoje a gente chama de Coroa Vermelha. Sabe por que uma ilha? Porque os portugueses ainda estavam com medo dos índios. Era tipo, vamos fazer a missa, mas vamos fazer num lugar que, se der problema, a gente pula na água e nada pro navio. Mas o mais interessante é que eles repetiram a missa no dia 1º de maio, só que dessa vez no continente, aos pés de uma cruz gigantesca que eles fincaram na terra. Essa cruz não era qualquer cruz não, ela tinha a esfera armilar, que era o símbolo pessoal de Dom Manuel I. Era tipo colocar a logo da empresa na conquista. E aqui vem um detalhe que mostra como Cabral era esperto. Ele não fincou um padrão de pedra, como era costume nas descobertas portuguesas. Sabe por quê? Porque oficialmente ele não estava descobrindo terra nova, ele estava indo para a Índia. Era tipo, opa, achamos uma terra aqui, mas nossa missão principal é outra. Então vamos só deixar uma cruzinha de madeira e tá safo. Depois de fazer toda essa cerimônia, Cabral teve uma reunião com seus conselheiros. Imagine a cena, um monte de marinheiro barbudo debaixo de uma árvore decidindo o futuro do Brasil. E aí ele tomou uma decisão genial, mandou um navio de volta para Portugal com a notícia da descoberta. E quem foi o escolhido para levar a notícia? André Gonçalves ou Gaspar de Lemos, porque até hoje os historiadores não sabem direito quem foi. Era tipo mandar uma mensagem no WhatsApp, mas essa mensagem levava uns 3 meses para chegar. Mas aqui vem a parte mais engraçada. Cabral deixou no Brasil 2 degredados e 2 grumetes que desertaram. Os degredados até choraram quando viram a esquadra partir. Imagina a cena. Não, pelo amor de Deus, não me deixe aqui com esses índios pelados. Tipo largados e pelados no Brasil. Mas um deles, surpreendentemente, acabou aprendendo a língua dos índios e se tornou super útil depois. Era o primeiro intérprete do Brasil. No dia 2 de maio, Cabral e sua frota partiram do Brasil rumo à Índia. E aí, galera, aconteceu uma das maiores tragédias da navegação portuguesa. Quando eles chegaram no Cabo da Boa Esperança, aquela pontinha lá no sul da África que os portugueses chamavam de Cabo das Tormentas, uma tempestade monstruosa se abateu sobre a frota. E olha só que ironia do destino. 4 navios naufragaram, incluindo o navio de Bartolomeu Dias. Gente, vocês se lembram quem era Bartolomeu Dias? O cara que tinha descoberto o Cabo da Boa Esperança. O cara morreu exatamente no lugar que ele tinha descoberto anos antes. É como se o Ayrton Senna tivesse morrido em Interlagos. Uma ironia trágica do destino. E sabe o que mais é incrível? Luís de Camões, o maior poeta português, escreveu sobre isso nos Lusíadas. Ele criou o personagem do gigante Adamastor, que era tipo o guardião do Cabo da Boa Esperança, e fez ele falar assim: da primeira armada que passar por aqui, eu vou me vingar. Era como se o próprio cabo estivesse cobrando a conta. Imagina
a situação. Cabral saiu de Portugal com 13 navios e 1.500 homens. Perdeu um navio logo no começo, deixou outro no Brasil para levar a notícia e agora perdeu mais 4 no naufrágio. Sobrou metade da frota. Era tipo sair para uma viagem de formatura e voltar só com metade da turma. E o pior, entre os mortos estava Bartolomeu Dias, que era uma lenda viva da navegação portuguesa. O cara tinha mais de 50 anos, era experiente, conhecia aquelas águas como ninguém e mesmo assim não conseguiu escapar da tempestade. Isso mostra como a navegação naquela época era perigosa mesmo para os melhores. E agora vem a parte mais polêmica da nossa história. Será que Cabral descobriu o Brasil por acaso ou ele estava seguindo ordens secretas de Dom Manuel? Prepara que essa discussão divide historiadores até hoje. Galera, agora vamos entrar numa das maiores polêmicas da história do Brasil. Cabral descobriu a nossa terra por acaso ou foi tudo planejado? No século XIX, dois grandes historiadores brasileiros travavam uma briga épica sobre isso. De um lado, Joaquim Roberto de Souza e Silva, que defendia que tudo foi planejado. Do outro lado, Gonçalves Dias, sim, o mesmo que escreveu Canção do Exílio, que dizia que foi ao acaso mesmo. Joaquim Norberto argumentava assim: gente, vocês acham que Dom Manuel ia mandar a maior frota da história portuguesa para a Índia e deixar tudo na mão do acaso? O cara era esperto demais para isso. Ele dizia que tinha ordens secretas, que Dom Manuel sabia da existência das terras a oeste por causa do Tratado de Tordesilhas e que mandou o Cabral dar uma passadinha lá para conferir. Já Gonçalves Dias falava: não, gente, foi ao acaso mesmo. Eles estavam fugindo das calmarias da costa africana e acabaram sendo empurrados pelas correntes marítimas. Era a versão mais romântica da história. E sabe onde eles discutiam isso? No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Imaginem as sessões, dois caras brigando sobre algo que aconteceu 350 anos antes, com a mesma paixão de quem discute futebol hoje em dia. Mas olha, se vocês querem a minha opinião, eu acho que a verdade está no meio. Dom Manuel era esperto demais para deixar tudo na mão do acaso, mas também não dá para ignorar que as correntes marítimas realmente empurravam os navios para o oeste. Provavelmente ele deu uma orientação tipo: ó, Cabral, se por acaso você encontrar alguma terra pelo caminho, dá uma conferida. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Mas eu tô aqui pra revelar uma teoria chapéu de alumínio. Por que Cabral não fincou um padrão de pedra? Porque se fosse uma descoberta oficial, ele teria que fazer isso. Mas se fosse uma missão secreta, ele faria exatamente o que fez: deixar uma cruz de madeira e mandar a notícia discretamente para o rei. Era tipo uma operação de inteligência do século XVI. Mas no fundo, faz sentido que a descoberta tenha sido ao acaso, porque senão, Cabral teria de fato trazido um padrão de pedra para poder marcar a descoberta portuguesa, coisa que ele não fez. Tá, beleza, bora pro próximo assunto, que esse é polêmico demais. E agora, galera, eu vou contar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês. Os espanhóis chegaram no Brasil antes dos portugueses. Isso mesmo, 3 caras chegaram aqui em 1499 e 1500 antes de Cabral: Alonso de Ojeda, Vicente Yanes Pizon e Diogo de Lepe. O Vicente Yanes Pizon, que tinha navegado com Colombo, chegou no Brasil em 26 de janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. Ele chegou lá no norte, provavelmente no Rio Grande do Norte, e depois desceu até o Amazonas, que ele chamou de Mar Doce, porque a água era doce mesmo no meio do oceano. Mas sabe o que ele fez? Capturou 36 índios para vender como escravos. O cara chegou no Brasil e a primeira coisa que fez foi sequestrar gente. Não é à toa que os índios ficaram bravos com os europeus. Já o Alonso de Ojeda chegou em junho de 1499 e também explorou o litoral norte. E o Diogo de Lepe chegou no final de 1499. Então por que a gente não aprende na escola que os espanhóis descobriram o Brasil? Porque eles só passaram aqui, né? Eles não tomaram posse da terra, não deram nome, não mandaram notícia oficial para a Espanha, não fizeram missa e não deixaram ninguém aqui. Era tipo você passar na frente da casa e dar uma olhada, versus você entrar, conhecer moradores, deixar seu cartão de visita e avisar seus amigos que encontrou um casal legal. Cabral fez a segunda opção. E para fechar com chave de ouro, eu vou contar o final trágico de Pedro Álvares Cabral, o homem que descobriu o Brasil e morreu quase esquecido. Galera, preparem os lenços porque a história do fim da vida de Cabral é de partir o coração. Depois de descobrir o Brasil e chegar na Índia, Cabral voltou para Portugal em 1501. Dom Manuel ficou tão feliz que deu 2 pensões anuais para ele. Em 1502, o rei convidou Cabral para comandar a segunda expedição para a Índia. E sabe o que o Cabral fez? Recusou. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
Não, obrigado, senhor. Por que ele recusou? Porque ele discordou das condições que Dom Manuel impôs. Era tipo recusar uma proposta porque não gostou do salário. E aí Dom Manuel chamou quem? Vasco da Gama, o cara que já era famoso por ter chegado na Índia primeiro. E aí, meus amigos, Cabral ficou em casa, vendo o Vasco da Gama levar toda a glória. A partir daí, Cabral praticamente sumiu da história. Também, cara, ele foi recusar a proposta do rei, deu mole, né? A última notícia que se tem dele é de 1518, quando ainda recebia uma pensão do Estado. Depois disso, nada. O homem que descobriu o Brasil morreu no anonimato. E olha só que absurdo. Em 1839, mais de 300 anos depois, um pesquisador chamado Vanhagen encontrou o túmulo de Cabral quase abandonado na sacristia de um convento em Santarém, Portugal. O descobridor do Brasil estava enterrado num cantinho esquecido, mas a história tem final feliz. Em 1903, os restos mortais de Cabral foram trazidos para o Rio de Janeiro e depositados na Catedral Metropolitana, onde estão até hoje, com uma placa linda homenageando o descobridor do Brasil. E isso é uma lição de vida, galera. Às vezes você faz a coisa mais importante da sua vida e só é reconhecido 400 anos depois. Foi assim comigo, minha última nota 10, minha mãe só vai reconhecer daqui a 350 anos. E aí, galera? Que história incrível, né? Quem diria que por trás do descobrimento do Brasil tinha tanta coisa? Ordens secretas, espanhóis que chegaram primeiro, tempestades mortais e um herói que morreu esquecido. Se você ficou impressionado com essa história, curte esse vídeo aí embaixo. Sério, essa história merece ser conhecida por todo brasileiro. E nos comentários me conta, você sabia que os espanhóis chegaram no Brasil antes dos portugueses? Escreve aí, nunca imaginei que a história fosse tão complexa. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos e família. Todo mundo precisa conhecer a versão real da nossa história, não aquela versão simplificada da escola. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque semana que vem eu vou contar como foi que os portugueses voltaram ao Brasil 30 anos depois e encontraram os degredados que Cabral tinha deixado aqui. E a surpresa que eles levaram. Spoiler, tinha muito mais gente aqui do que eles imaginavam. E volta aqui nos comentários pra me contar qual foi a parte que mais te chocou nessa história. Eu leio todos os comentários e adoro interagir com vocês. Valeu, galera, e até a próxima aventura histórica. Se gostou? Like.